com vocês? Então agora vamos para a nossa 8ª aula do cursinho Cuca Fresca, da matéria de álgebra. Meu nome é Maria Fernanda, como vocês já sabem, e hoje nós vamos ver equação do segundo grau. O que é isso? É quando nós temos uma equação e o expoente de algum dos x é 2, o x elevado ao quadrado. É assim o formato de uma equação de segundo grau. Vai ter um coeficiente a multiplicando o valor de x quadrado, mais um coeficiente b multiplicando o valor do x elevado à primeira potência, mais um valor de c, que é um coeficiente independente, que ele não tem relação com x, igual a zero. E tudo isso aqui tem que levar em consideração que o a tem que ser diferente de zero, porque senão vai cancelar esse x quadrado e não teremos mais uma equação de segundo grau. Vai ser uma equação de primeiro grau. Então, o a não pode ser zero. Tudo bem? Então, a primeira coisa que nós teremos que analisar é quais são esses coeficientes. Quem que é a, quem que é b e quem que é c. Porque isso vai nos ajudar um pouquinho mais pra frente. Então, vamos lá. Nessa primeira equação, quem que é a, quem que é b e quem que é c. O a é sempre quem acompanha x quadrado. Então, 5. O b é quem acompanha o x, então é 3. E o c é quem está sozinho, não está acompanhado, que é o 9. Nessa nossa segunda equação, quem que é a, quem que é b, quem que é c. O a, no caso, vai ser quem acompanha o n quadrado, que é a nossa incógnita aqui, que vai ser 1. O b é o que acompanha o n, que é menos 3/5. E o c é o que está sozinho, menos 8. Aqui embaixo, vamos encontrar então quais são os coeficientes. O a é quem acompanha o y ao quadrado, que é menos 1. O b é quem acompanha o y. 0, certo? Porque não estamos vendo o y aqui. E o coeficiente independente, que é o c, o 9. Que é a mesma coisa. Quem está acompanhando o t quadrado? 2. Então ele será o a. Quem está acompanhando o t? Menos 10. Então ele será o b. E quem está acompanhando o c? Ninguém, já que não temos um coeficiente independente. Então é 0. E por fim, nessa nossa última equação, quem está acompanhando o p quadrado? 1, certo? Quem está acompanhando o p? 0, porque não temos um p quadrado. É a mesma coisa do que... Isso aqui é a mesma coisa do que p quadrado, mais 0 vezes p, mais 0. Então, o b é igual a 0. E o c também é igual a 0, já que não temos um coeficiente independente. Tá, mas agora como que eu resolvo isso? Como que eu encontro o resultado dessa equação? Bom, a primeira forma que nós vamos ver de conseguir resolver uma equação de segundo grau é usando a fórmula de baixo. Essa é a fórmula de baixo. O valor de x será igual a menos b, viu? Por isso que a gente precisava saber quem que é quem lá naqueles coeficientes. Mais ou menos a raiz do delta, onde o delta vai ser b quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é esse mais ou menos? Bom, vocês concordam comigo que como o x ou a incógnita nossa vai estar elevado ao quadrado, então eu posso colocar dois valores lá, até dois valores, que vai satisfazer essa equação, vai torná-la verdadeira, certo? Então, por isso que eu tenho mais e menos. Por quê? Por exemplo, eu vou encontrar dois valores. Então, no primeiro valor, eu vou fazer menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. E no segundo, eu vou fazer menos b menos a raiz do delta dividido por 2a. Tudo bem? Essa é a fórmula. Não tem muito uma fórmula de você decorar, é você realmente ir usando, fazendo exercícios, que você consegue memorizar essa fórmula para usar daqui para frente. O segundo método de resolver uma equação de segundo grau é através da soma e produto, que é assim conhecido.
Porém, tem um amigo meu da faculdade que ele sempre reclama que por que dão créditos pro Bhaskara, que fez a fórmula de Bhaskara, e ninguém dá crédito a quem fez a sobreproduto. Então, vamos falar fórmula de Jihad, que foi quem fez a sobreproduto. Mas, olha, particularmente, eu não consigo usar esse método. Por quê? O x1 e o x2 são os dois resultados que satisfazem a equação. Então, a gente tem que encontrar o valor, né, o valor das duas, de modo que a soma das raízes seja igual a menos b dividido por a e o produto das raízes seja igual a c dividido por a. Eu não consigo bater o olho e ver qual que seria o resultado disso. E também, se eu fosse resolver, eu teria que fazer um sistema de equações. Então daria muito mais trabalho do que eu simplesmente usar a fórmula de Bhaskara. Mas se vocês conseguirem, parabéns. Admiro, porque pra mim não dá. Mas vai sair os mesmos resultados, vai ficar certo do mesmo jeito. Então vocês podem fazer da forma que vocês preferirem e conseguirem. Então vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos nossa primeira equação, que é x² menos 5x mais 6 igual a 0. Então primeiro vamos achar o valor de delta. O delta é igual ao valor de b². Quanto que é b? Menos 5. Então menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Então 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, delta é igual a 25 menos 24, que é igual a 1. Então, tá bom. Então, vamos encontrar o valor do nosso x. Será menos b. Quem que é b? Menos 5. Então, menos 5 mais 5. Mais ou menos a raiz de delta. Qual que é a raiz de 1? 1. Então, mais ou menos 1 dividido por 2 vezes o A. Quanto que é o A? 1. Então, 2. Então, vamos lá. O x1 e o x2. Quanto que será? 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, o conjunto solução, que são os dois resultados que satisfazem a nossa equação, são 2 e 3. Certinho? Aqui nós temos outro exemplo. 5x² mais 3x mais 9 igual a 0. Então, vamos lá. O delta é igual a o b ao quadrado. Quanto que é o b? 3. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é 9. Então, delta é igual a 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 9, 180. Então, 9 menos 180, menos 171. Existe raiz de número negativo? No conjunto dos reais tem algum número que a gente coloque, faça ele vezes ele mesmo e vai dar um valor negativo? Não, certo? Porque negativo com negativo vai dar positivo e positivo com positivo também dá positivo, então não teremos. Então, essa equação não possui raízes no conjunto dos reais. Tudo bem? Bom, agora em outro exemplo, a gente tem 2t ao quadrado menos 10t igual a 0. A gente pode ver que essa aqui não é uma equação completa, porque ela não apresenta os três termos, que seria o que acompanha a incógnita ao quadrado, o que acompanha a incógnita elevado ao primeiro grau e o que é o coeficiente independente, que não acompanha nenhuma incógnita. Então aqui é uma equação incompleta, já que eu não tenho o coeficiente independente, certo? Eu poderia fazer Bhaskara para resolver isso aqui, mas tem formas muito mais fáceis e que também é muito mais rápido para se resolver e que não vai precisar lembrar de nenhuma
forma. Como que eu faço? Aqui eu vou poder simplesmente fatorar. Então lembra da primeira aula, como foi importante, a gente vai poder fatorar essa equação de modo a encontrar as raízes. Então, aqui, o que tem em comum? 2t, certo? Então 2t que multiplica t menos 5 igual a 0. Tudo bem? Tá, mas e daí? Como que eu vou saber o resultado dessa equação? Olha, tudo isso aqui vai ter que ser igual a 0. Então, quais seriam as fórmulas de eu zerar uma equação? Ou o que está aqui dentro vai ter que ser 0, então multiplicar 2t vezes 0 é igual a 0. Ou o que está aqui fora tem que ser igual a 0, porque t menos 5 vezes 0 vai ser igual a 0. Então, primeiro vamos fazer o de fora. 2t vai ser igual a 0. Então, 2t é igual a 0. T é igual a 2 dividido por 0. Então, t é igual a 0. Certo? E agora, a gente vai ter que ver o que está aqui dentro do parênteses sendo igual a 0. T menos 5 igual a 0. Então, t igual a 5. Então, o conjunto de solução que satisfaz essa equação é 0 e 5. Sempre que vocês se depararem com alguma coisa assim que não possui o c, uma das raízes sempre será 0, que vai ser o que fica aqui fora. Então, agora vocês têm que descobrir o que está aqui dentro. Mas sempre uma vai ser 0, tudo bem? Então, vamos ver mais alguns exemplos? Aqui nós também temos uma equação incompleta, já que a gente não tem o coeficiente que acompanha o x. Então, você também poderia resolver por Bhaskara ou sob produto, né, pelo método de Girard, mas também tem uma forma mais simples. Primeiro, vamos isolar o y9. Eu posso passar esse y que está negativo para cá, e ele vai ficar positivo. Então, y ao quadrado é igual a 9. Como que eu vou fazer para tirar esse quadrado daqui? Eu vou ter que tirar a raiz dos dois lados da equação, certo? Então, a raiz de y ao quadrado é igual a raiz de 9. Então, a raiz de y ao quadrado é y. E a raiz de 9? A gente tem que lembrar que a raiz de 9 pode ser tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Como assim? Se eu fizer 3 vezes 3, eu vou ter 9, certo? E se eu fizer menos 3 vezes menos 3, eu também vou ter 9. Então, o y pode ser menos ou mais 3. Conjunto de solução, então será menos 3 e mais 3. Então, sempre quando a gente tiver uma equação dessa forma, onde a gente não tem o coeficiente b, as raízes terão o mesmo módulo, o mesmo valor, mas sinais opostos. Tudo bem? Outra coisa que devemos considerar é como serão as raízes dessa equação. Caso eu tenha uma equação completa, com os três termos, e vá fazer a fórmula de Bhaskara ou soma do produto, no caso de Bhaskara só, né, que eu vou ter o delta. Quando eu encontrar o valor do delta, eu vou conseguir analisar como será o resultado do meu exercício. Se eu tiver um delta maior que 0, então eu terei duas raízes, dois valores, né, diferentes uma da outra. Se eu tiver o delta igual a 0, eu vou ter duas raízes iguais, e no caso eu vou ter uma raiz, né, que vai ser o mesmo valor. E se eu tiver o delta menor que 0, eu não terei raiz. Então, não existe. Tudo bem? Agora vamos ver os exercícios, que é exercício com alternativas. Então, as duas soluções de uma equação do segundo grau são menos 1 e 1/3. Então, a equação é... A gente vai ter que fazer o caminho oposto, né? A gente tinha a equação e estava achando as raízes. Agora, a gente tem as raízes e vai ter que achar a equação. Olha, tem 3 métodos de vocês conseguirem resolver isso. Primeiro,
nós temos sobre produto? Nós temos a forma de achar que uma equação é a mesma, de segundo grau é a mesma coisa do que x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Ou você pode resolver todas as equações e ver qual que tem resultado menos 1 e 1/3. Então, vamos fazer pelo método da x menos as raízes, que eu considero mais simples. Então, x menos a primeira raiz é menos 1. Então, x menos menos 1, x mais 1, vezes 1/3. Então, x menos 1/3. Então, agora vamos multiplicar x vezes x, x quadrado. X vezes menos 1/3, menos 1/3 de x, né, que é x sobre 3. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 1/3, menos 1/3. Igual a 0. Tudo bem, mas eu não tenho nenhuma equação ali que tenha esses resultados, certo? Então, como que eu terei que fazer? Eu posso multiplicar tudo por 3, certo? Então, isso aqui tudo vezes 3. Então, 3x quadrado menos 3, menos x sobre 3 vezes 3 é igual a menos x, mais 3x, menos 1 igual a 0. Menos x mais 3x mais 2x. Então, 3x quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. Eu tenho esse resultado aqui? Eu tenho, que é a alternativa C, que é a nossa resposta certa. Agora, o nosso último exercício. Eu possuo um número real positivo. Se eu multiplicar esse número por ele mesmo e do resultado eu subtrair 14, eu vou obter o quíntuplo do número x. Qual é esse número? Então, calma aí. Se eu fizer o valor vezes ele mesmo, então x vezes x é x ao quadrado. E se eu tirar 14, subtrair 14, eu vou conseguir 5 vezes esse valor, já que é o quíntuplo do número. Então, tá bom. Que valor é esse? Não sei, vamos resolver. Uma equação de segundo grau tem que ser sempre igualada a 0 para você conseguir resolver básica. Então, esse 5x vai passar para cá e aqui vai sobrar só 0. Então, x quadrado menos 5x menos 14 é igual a 0. Então, vamos resolver por básica. Delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 14. Então, delta é igual a 25. Menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 14 eu tenho 56. Então, o delta será 25 mais 56, que é igual a 81. Então, vamos encontrar o valor do nosso x. Será menos b. Quanto que é b? Menos 5. Então, vai ser mais 5. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto que é a raiz de 81? 9. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, dividido por 2 vezes 1, que é 2. A nossa primeira será 5 mais 9, 14. 14 dividido por 2, 7. E a nossa segunda raiz, nosso segundo resultado, será 5 menos 9, que é igual a menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Mas e agora, qual que é o valor certo? Ele estava falando no começo do exercício que era um valor positivo, certo? Então, o número que satisfaz essas condições que o exercício propôs é o 7. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula sobre equação de segundo grau. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido, e até a próxima.
Tchau, tchau.